História 1, Anônimo. Esta é uma história dividida em duas partes. A primeira parte é minha, quando eu tinha 11 anos, e a segunda parte provém do meu falecido pai. Tudo começou em setembro de 1989, logo após o meu aniversário de 11 anos. Meus pais empacotaram todas as nossas coisas, colocaram no carro e nos mudamos da região do Aço, na Pensilvânia, para uma ilha chamada Rhode Island. A mudança foi bastante repentina e nem minha irmã mais velha nem eu estávamos muito contentes com isso, mas minha mãe nos explicou que papai tinha conseguido um ótimo emprego lá e que, com o dinheiro extra, poderíamos comprar bicicletas novas, fazer aulas de equitação e outras coisas divertidas. Quando chegamos, a casa era incrível. Era nova, mas tinha um estilo super antigo e elegante. O mais interessante é que, segundo meus pais, não precisávamos pagar pela casa. Ela vinha com o trabalho que meu pai tinha conseguido, o de vice-diretor de uma escola muito importante. Na época, isso não significava muito para nós, mas a promessa de bicicletas novas nos animava. O que mais nos conquistou foram nossos enormes quartos, muito maiores do que os anteriores. Para melhorar, meus pais disseram que podíamos ajudar a decorar escolhendo os móveis em uma loja em Newport. Tudo parecia perfeito, mas, com o tempo, as coisas começaram a ficar estranhas. A primeira coisa que notei foi que nossa casa era muito diferente das outras da cidade. Tudo ali parecia muito antigo, como se as casas tivessem sido construídas há séculos, e muitas delas realmente foram. Algumas eram do século XIX ou até mais antigas. Nossa casa era nova e moderna, o que nos fazia destacar bastante. Outra coisa que notei foi a maneira como as pessoas olhavam para nossa casa ao passar por ali. Lembro-me de um dia em que estava olhando pela janela do escritório do meu pai e vi um menino andando de bicicleta pela rua. Ele tinha uma BMX vermelha, exatamente o tipo de bicicleta que eu queria, mas, em vez de passar direto, ficou olhando para nossa casa com uma expressão muito estranha, como se estivesse com medo. Eu o cumprimentei, mas, em vez de responder, ele deu meia volta e saiu correndo com sua bicicleta. Foi muito estranho. Na escola, as coisas também começaram a ficar estranhas. No início, as crianças eram amigáveis comigo, até que descobriam onde eu morava. Sempre que mencionava a casa nova ou o trabalho do meu pai, a atitude delas mudava completamente. Não fugiam de medo nem nada, mas ficavam estranhas comigo. Isso continuou por semanas. Demorei muito para descobrir o que estava acontecendo. Quase todos na cidade evitavam falar sobre o que havia acontecido naquela casa. Era como se fosse um segredo que todos conheciam, mas ninguém queria comentar. Finalmente, um amigo me contou a verdade. Nossa casa era nova porque a anterior tinha sido destruída devido a uma tragédia. Um ex-vice-diretor e seus 3 filhos morreram ali, e as pessoas acreditavam que seus fantasmas ainda rondavam o lugar. Quando minha irmã e eu descobrimos essa história, ficamos aterrorizados com a ideia de que os fantasmas da antiga família vagassem pela casa à noite. Isso nos tirou o sono. Foi uma época terrível, e minha mãe não queria nos deixar nesse estado. Meus pais acabaram se separando por um tempo. Meu pai ficou na casa enquanto o resto da família foi morar em Newport. Anos depois, quando finalmente soube toda a verdade, fiquei impressionado. Meu pai sabia de tudo desde o início, mas nunca nos contou. Ele passou noite sozinho naquela casa, mesmo sabendo da história horrível que tinha acontecido ali. No final, meu pai renunciou ao emprego no final do primeiro ano e nos mudamos para perto de Hartford. Minha irmã e eu só soubemos da história completa muitos anos depois, quando finalmente ele nos contou. Até hoje, essa história ainda me surpreende. Acho que está em minhas mãos escrevê-la agora e, se tudo der certo, esta será apenas a primeira de muitas histórias que contarei. Antes de continuar com a próxima história, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essas. História 2, Mateus. Essa história é tão louca que nem dá para acreditar. Às vezes, eu rio sozinho só de lembrar. Mas, falando sério, se tivesse acontecido comigo, não teria graça nenhuma. Era sobre um amigo meu da escola. Estudávamos juntos, mas ele se mudou para longe e eu pensei que nossa amizade tinha acabado. Só que, menos de um ano depois, ele voltou para a cidade como se nada tivesse acontecido. No início, fiquei feliz de vê-lo de volta, mas sempre me perguntei por que ele tinha voltado tão rápido. Demorei um tempo, mas um dia perguntei a ele, e a resposta foi a coisa mais estranha que já ouvi. Sem nem sorrir, ele disse: um cara pelado estava fazendo cocô no nosso jardim. Você pode imaginar minha reação. Eu morri de rir. Pensei que ele estava brincando comigo, mas ele estava falando sério. Ainda assim, eu não conseguia parar de rir, porque, sério, quem diria algo assim? Mas ele não estava brincando.
Eu conhecia bem os pais dele, então fui direto perguntar a eles. Meu amigo ficou assustado e me implorou desesperadamente para não dizer nada. Isso me convenceu de que ele estava tentando me pregar uma peça. Mas, anos depois, descobri que tudo era verdade. A história era a seguinte: a família dele comprou uma casa de um casal que parecia desesperado para vender. Pouco depois de se mudarem, começaram a encontrar grandes montes de excremento no jardim, tanto na frente quanto nos fundos. Pensaram que era um animal grande, talvez um urso. O pai do meu amigo passou várias noites acordado, armado, tentando flagrar o animal no ato. Depois de alguns dias, ele finalmente viu o culpado. Mas não era um urso. Era um homem pelado entrando no jardim para fazer suas necessidades. O pai do meu amigo ficou tão chocado que, no momento, só conseguiu ficar olhando. Depois que o homem terminou, pulou a cerca e desapareceu na noite. Chamaram a polícia, que deu duas opções: tirar uma foto boa o suficiente para identificar o sujeito ou atirar nele. O pai do meu amigo decidiu fazer um pouco de cada coisa. Já tinha uma arma, então comprou uma câmera também. A ideia era flagrar o homem no ato, mas sem precisar matá-lo. Assim, continuou passando noites em claro. Finalmente, em uma dessas noites, ele flagrou o homem pelado de novo, esperou até que ele se agachasse e, então, saiu correndo com a câmera e a arma para tirar fotos de perto. Mas ele não esperava que o cara fosse completamente louco. Assim que o pai do meu amigo começou a tirar fotos, o homem pelado avançou sobre ele. Mesmo armado, o pai do meu amigo não conseguiu atirar. Os dois começaram a brigar e o homem conseguiu tirar a arma dele. Agora imagine a cena: um cara pelado e furioso apontando uma arma para o pai do meu amigo. Ele tentou atirar, mas a arma falhou. Tentou de novo, mas, nesse ponto, os vizinhos já tinham acordado e pularam a cerca para ajudar. Eles conseguiram dominar o sujeito antes que algo mais sério acontecesse. O homem soltou a arma e conseguiu fugir, mas o pai do meu amigo tinha tirado fotos boas o suficiente do rosto dele. A polícia pegou as fotos e colocou cartazes de procura-se pela cidade. A história até saiu nas notícias locais. Finalmente, encontraram o homem e o prenderam. Mas a parte mais inacreditável veio depois: a polícia cometeu um erro com os arquivos e o sujeito acabou sendo solto. Quando a família do meu amigo soube disso, ficaram tão aterrorizados que se mudaram de volta para a cidade. Meu amigo sempre dizia que tinha alguém fazendo cocô no jardim deles, e isso me faz rir até hoje. Mas, pensando bem, se tivesse acontecido comigo, eu não estaria rindo. Você consegue imaginar enfrentar um maluco pelado com uma arma? Meu nome é Guardo, e essa história está guardada comigo há muito tempo. História 3, Alex B. Olá, sou Eduardo e tenho uma história que guardei comigo por bastante tempo. Na verdade, escrevi isso há quase 2 anos e nunca tive coragem de enviá-lo. Acho que pensar demais nisso tornou tudo ainda mais assustador na minha mente. Minha esposa, quando releu, achou muito assustador também e me encorajou a compartilhar. Então, aqui vai. Um pouco sobre mim: sou filho de imigrantes italianos e norte-americanos de primeira geração. Minha família tem restaurantes há séculos. Quando meu pai faleceu, assumi o negócio. No início, foi incrível, mas com o tempo ficou muito difícil competir e eu não estava conseguindo sustentar minha família. Assim, comecei a pensar em me mudar para outro lugar. Foi então que as coisas estranhas começaram. Encontrei uma pequena cidade no meio-oeste dos Estados Unidos. Era perto de uma universidade, tinha boas escolas e parecia o lugar perfeito para abrir um novo restaurante e garantir um futuro melhor para meus filhos. Mas, assim que cheguei, notei que algo estava errado. Era um sábado à tarde e a cidade, que tinha cerca de 20.000 habitantes, estava praticamente vazia. Não havia quase ninguém nas ruas. Achei muito estranho, porque em cidades pequenas geralmente o sábado é o dia em que as pessoas saem para fazer compras e se divertir, mas ali estava tudo deserto. Decidi caminhar pela rua principal e vi apenas algumas pessoas. A maioria das lojas estava fechada, com tábuas cobrindo as janelas, como se tivessem sido abandonadas. Comecei a me perguntar se algo havia acontecido, talvez algum evento que tivesse esvaziado a cidade. Então, vi uma senhora e decidi perguntar o que estava acontecendo. Quando tentei falar com ela, foi como se eu fosse invisível. Ela simplesmente passou por mim, sem me olhar ou reagir de forma alguma. Foi muito estranho.
Tentei novamente com outra pessoa e, desta vez, o homem respondeu, mas de uma forma bastante fria. Disse algo como, é uma cidade tranquila. Gostamos assim, e continuou andando. Isso me incomodou bastante. Já decidido a ir embora, percebi que o tanque do meu carro estava quase vazio. Então, parei em um posto de gasolina para abastecer. Foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Enquanto enchia o tanque, notei que a gasolina era incrivelmente barata. Fiquei empolgado com isso e fui pagar, pensando que finalmente tinha encontrado algo bom naquela cidade. Dentro do posto, havia um senhor muito simpático assistindo à televisão. Ele sorriu quando comentei sobre o bom preço da gasolina e perguntou o que eu estava fazendo na cidade. Expliquei que estava pensando em me mudar para abrir um restaurante. No momento em que falei isso, sua expressão mudou completamente. Ele me olhou nos olhos, sério, e disse em voz baixa, não se mude para cá. Fiquei confuso e perguntei o motivo. Antes que ele pudesse responder, uma mulher, que acredito ser sua esposa, saiu do fundo e o chamou pelo nome. Ele abaixou a cabeça, como se tivesse feito algo errado, e não quis mais falar comigo. Ela me olhou e disse, é melhor você ir embora. Saí do posto, entrei no carro e comecei a dirigir de volta para casa, pensando em tudo o que havia acontecido. Por que o senhor do posto estava tão assustado? Era como se ele tivesse me dado um aviso sério, não apenas uma negativa casual sobre a cidade. Quando cheguei em casa, contei tudo à minha esposa. Ela achou que as pessoas tinham sido apenas rudes, mas, depois de ouvir sobre o homem do posto, concordou que aquilo foi muito estranho e assustador. Até hoje me pergunto o que estava acontecendo naquela cidade. Havia algo realmente errado ou eu estava exagerando? De qualquer forma, não estou disposto a voltar lá para descobrir. Escrevi isso porque talvez alguém tenha passado por algo semelhante e possa me ajudar a entender o que aconteceu. Se você ouvir esta história em algum lugar, quem sabe alguém por aí saiba mais sobre essa cidade estranhamente silenciosa e cheia de segredos. História 4, Gonzales. No outono de 1986, Kate e Eileen Dardin, que viviam em Mount Carmel, Illinois, estavam começando uma nova etapa em suas vidas. Já tinham um filho de 2 anos chamado Peter, mas a vida estava difícil. Kate estava desempregado e eles enfrentavam dificuldades para manter a família. Por sorte, depois de muita busca, Kate conseguiu um trabalho como operador em uma planta de água em um pequeno vilarejo chamado Iná, Illinois. Era uma cidade muito pequena com cerca de 100 habitantes, perto do Lago Rand. A história do vilarejo estava marcada por tragédias e eventos estranhos no passado. Por exemplo, um reverendo chamado Lawrence H.Y. esteve envolvido em um escândalo em 1924, quando ele e uma jovem do vilarejo, Els Veeten, foram acusados de envenenar a esposa do reverendo e outra pessoa. Embora Els tenha sido condenada, depois foi absolvida, o que levou muitos a acreditarem que havia algo sombrio naquele lugar. Apesar de tudo isso, Kate e Eileen se mudaram para lá, encontraram uma casa móvel simples em uma área rural. Enquanto Kate trabalhava, Eileen conseguiu emprego em uma loja e o casal começou a se envolver com a igreja local. Tudo parecia melhorar e, a meio de 1987, eles começaram a se sentir mais em casa, com planos de comprar uma casa própria. Com o tempo, Eileen começou a perceber que algo estava diferente em Kate. Ele estava dormindo mal, mais estressado e irritado do que o normal. Sempre que Eileen lhe perguntava o que estava acontecendo, Kate esquivava da pergunta, dando desculpas vagas. As coisas se tornaram ainda mais estranhas quando Eileen descobriu que estava grávida. Ela achava que Kate ficaria feliz, já que haviam falado sobre expandir a família. Contudo, para sua surpresa, Kate ficou horrorizado e começou a agir de forma paranoica, insistindo que eles precisavam se mudar imediatamente, mas nunca explicando por quê. Após muita insistência, Kate finalmente confessou a verdade a Eileen. Ele estava assustado com a onda de violência que assolava a região. Nos últimos 2 anos, haviam sido registrados 15 homicídios na área, alguns deles de uma brutalidade chocante. Um dos casos mais impactantes envolveu um jovem chamado Tom Odell, que havia assassinado brutalmente seus pais, irmã e irmãos em 1985. Tom alegou estar sob o efeito de drogas, mas muitos acreditavam que havia algo mais sinistro por trás de tudo isso. Aos poucos, Eileen começou a entender o que estava perturbando tanto Kate. Embora estivessem tentando construir uma vida naquela cidade, o medo e o peso dos terríveis acontecimentos ao seu redor começavam a consumir Kate. Quando ele completou 18 anos, seus pais lhe deram um ultimato: ele deveria encontrar um trabalho ou sair de casa. Mas, em vez de escolher uma dessas opções, Kate fez algo terrível: decidiu acabar com sua própria família.
Esse caso foi um dos 15 homicídios impactantes na região, muitos dos quais ainda não foram resolvidos. Para Kitty Darden, o condado de Jefferson já não era um lugar seguro para criar sua família. As coisas pioraram quando uma menina de 15 anos foi atacada e assassinada perto de onde Kitty e sua família viviam. Esse crime foi a gota d'água para Kitty, que comprou uma arma e, numa noite, até ameaçou usá-la contra um estranho que bateu à porta de sua casa pedindo para usar o telefone. Kitty estava tão assustado que acreditava que aquilo fosse uma armadilha. Quando Eileen lhe perguntou por que poderiam ser um alvo, Kitty deu uma resposta vaga e sem sentido. O medo de Kitty era tão grande que ele estava disposto a deixar o bom trabalho que havia conseguido para sair da cidade. Ele procurava desesperadamente um novo lugar para viver, mas, infelizmente, já era tarde demais. O que aconteceu depois se tornou um mistério que até hoje atormenta a região. Kitty era um empregado responsável, então, quando ele não apareceu para trabalhar no dia 18 de novembro de 1987, seu chefe começou a tentar contatá-lo, mas ninguém atendeu. Preocupado, o chefe contatou os pais de Kitty, mas eles também não sabiam notícias dele. Isso deixou todos ainda mais alarmados. O pai de Kitty, Don Darden, então entrou em contato com a polícia e foi até a casa móvel onde seu filho morava para verificar se estava tudo bem. Ao chegar, Don encontrou-se com os policiais e entregou a chave de reserva da casa. Sentia um nó no estômago, mas nunca imaginou o que estava prestes a descobrir dentro da casa. Os policiais encontraram os corpos de Eileen, Peter, seu filho e um recém-nascido. Todos haviam sido amarrados, torturados e brutalmente espancados até a morte com um taco de beisebol. Eileen foi agredida com tamanha violência que entrou em trabalho de parto e deu à luz o bebê, que também foi assassinado da mesma maneira cruel. Kitty e seu carro não estavam em lugar algum, e a polícia inicialmente pensou que ele tivesse matado sua família e fugido. No entanto, no dia seguinte, um grupo de caçadores encontrou o corpo de Kitty em um campo, perto de uma universidade. Ele havia sido baleado, esfaqueado e até castrado. Para piorar, seu carro foi encontrado perto de uma estação de polícia, com manchas de sangue, o que só aumentou o mistério. Com os assassinatos abalando a comunidade, o medo tomou conta do vilarejo. Os moradores começaram a andar armados, as escolas suspenderam atividades ao ar livre e a polícia local, juntamente com outros departamentos, entrou na investigação. Havia muitos rumores sobre quem poderia ser o culpado. Alguns pensavam que Kitty estava envolvido com atividades criminosas, enquanto outros acreditavam que um culto satânico estava por trás de tudo. Apesar de todas essas teorias, a polícia não encontrou nada que explicasse o que realmente aconteceu. Não havia sinais de roubo e os corpos não mostravam indícios de violência sexual. Além disso, Kitty e Eileen eram conhecidos por serem pessoas honestas, sem brigas ou dívidas que justificassem tamanha crueldade. Os investigadores acreditavam que os assassinatos não foram aleatórios e que o responsável conhecia bem a família. Ainda assim, o caso seguiu sem solução. A tragédia dos Darden se tornou um doloroso mistério que deixou uma marca profunda em todos que viviam na região. A história de uma família que sofreu uma grande tragédia e deixou todos abalados. Tudo começou com Kitty Darden, que vivia em um vilarejo tranquilo, sendo um empregado dedicado e trabalhando em uma planta de tratamento de água. Mas um dia, ele não apareceu para o trabalho, o que preocupou seu chefe, que tentou contatá-lo, mas ninguém atendeu. Kitty vivia com sua esposa Eileen e seus filhos pequenos, e quando a polícia foi verificar se tudo estava bem, descobriram algo terrível. Toda a família havia sido brutalmente assassinada na casa. Eileen e as crianças haviam sido amarrados e espancados, e Kitty não estava em lugar algum. Inicialmente, a polícia pensou que Kitty havia matado sua própria família e fugido, mas no dia seguinte, o corpo de Kitty foi encontrado em um campo. Ele também havia sido assassinado de maneira horrível. Ninguém sabia quem poderia ter feito isso. O caso foi investigado durante anos e muitas pessoas foram suspeitas, incluindo 2 homens já conhecidos por cometer crimes graves. Um deles, chamado Tommy, até confessou o crime, mas depois mudou sua história, o que deixou a polícia ainda mais confusa. Apesar de todas as investigações e teorias, o motivo do crime nunca foi completamente esclarecido. Alguns diziam que poderia ser um assassino em série,
alguém que vigiava e escolhia as vítimas ao acaso. Outros acreditavam que foi um erro de identidade, que o assassino atacou a família Dardin por engano. A mãe de Kitty, Joan Dardin, passou anos tentando entender o que aconteceu com seu filho, sua nora e seus netos. Ela queria respostas, mas nunca obteve certeza absoluta sobre quem foi o responsável. O mistério sobre o que realmente aconteceu com a família Dardin continua até hoje, e muitos acreditam que talvez nunca saibamos a verdade.